A cobertura que a gente teve naqueles primeiros dias, né, o dia da deflagração da Ouvidos Mocos, foi uma cobertura muito espetaculosa. A gente precisa lembrar da presença da UFSC dentro da sociedade florianopolitana e na sociedade catarinense. A UFSC ela tem um tamanho grande, ela tem uma presença muito ostensiva, e isso chamou muita atenção, né? Virou manchete, teve capa de jornal, teve minutos em TV e foi uma cobertura majoritariamente de acusação. Presa em muito pouca apuração. Eu me lembro do dia em que houve a entrevista coletiva da Polícia Federal com a prisão de alguns membros da UFSC, entre os quais o professor Cancelier. Me lembro que alguns dos nossos alunos, pelo Jornal Laboratório e pelos outros canais, foram cobrir, e as instituições, no caso a Polícia Federal, muito presa em torno das suas convicções, oferecendo muito poucas informações, os jornalistas perguntando, não conseguindo extrair aquilo, e algo ali já mostrava de que algo não corria muito bem, que era necessário aprofundar a investigação. No entanto, os jornalistas têm um limite de investigação. Eles não podem simplesmente acessar documentos, algumas coisas são sigilosas, e nesse momento era necessário que as redações revisassem um pouco, reajustassem, corrigissem as suas coberturas, colocando o quê? Um pouco mais de cuidado, de suspeita sobre a própria condução do que estava sendo feito, né? Então, infelizmente, isso não aconteceu. Houve um espírito de manada, né? A gente costuma usar essa expressão quando fala-se de ética jornalística. O espírito de manada faz com que o jornalista não raciocine por si mesmo e não coloque em dúvida, e colocar em dúvida é muito essencial no jornalismo, né? Então ele segue um fluxo, que é um fluxo acusatório. Isso aconteceu em outros tristes momentos do jornalismo brasileiro, como o da escola base nos anos 90, que é apontado como um dos principais erros jornalísticos, né? De acusação sem provas de pessoas inocentes, de crimes que sequer aconteceram. Foi o que a gente teve aqui. Até hoje a gente não sabe do tal desvio de recursos públicos, mas a gente tem um cadáver, a gente tem vítimas, a gente tem pessoas que tiveram as suas reputações afetadas. Isso é real. Isso não é simbólico só, isso é real. Embora tenha acontecido, né, o que aconteceu e tenham passado 5 anos, a gente ainda não pode dizer que ela tenha mudado, porque o Brasil também mudou. Não apenas a cobertura pode ter se modificado, mas também essas operações, elas diminuíram bastante, né? Aquele clima de punitivismo deu lugar a uma certa apatia e outras pautas apareceram. Então, a gente ainda não tem elementos científicos, empíricos, coletados que possam mostrar que a cobertura tenha mudado. O Brasil também mudou, então isso pode ter, de alguma maneira, afetado as redações. O que eu quero dizer é que eu não sei ao certo, não é possível afirmar com certeza que as redações tenham modificado a sua postura a partir de um aprendizado de que aquela cobertura em particular foi desastrosa. Aquela cobertura foi marcada pela espetacularização das ações da Polícia Federal. Isso era muito vigente à época, por conta, né, do espírito de lavajatismo, que é um espírito punitivista, espetaculoso, de abandono de uma regra básica de sociedade e uma regra básica do jornalismo, que é a presunção da inocência. Todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, e cabe ao acusador apresentar essas provas. Isso deve ser levado em consideração pelo jornalismo, e o jornalismo não. Naquela época, a cobertura local, ela se orientou para o quê? Para correr atrás de uma versão oficial, única, unilateral, da Polícia Federal, que era o órgão investigativo e também uma espécie de órgão acusatório. Então, foi uma cobertura que, claro, causou o que causou tragicamente e que feriu de uma maneira
inevitável a cobertura jornalística local, divorciando, né? Um bom jornalismo, um jornalismo acurado, preocupado, equilibrado, ético, de um jornalismo abutre, que busca o quê? Busca o sangue, a acusação, o dedo apontando e não provas. Olha, é muito difícil aferir em termos de matemáticos, de porcentagem, quanto da mídia há de responsabilidade no que aconteceu. No entanto, não se pode, por outro lado, ignorar que isso não tem acontecido. Claro que sim, né? Você, com a mídia, com uma cobertura espetaculosa, com uma cobertura descuidada, você acaba, assim, aumentando, amplificando, o julgamento social. Então, isso pode sim fazer com que as pessoas afetadas se sintam perseguidas e as pessoas afetadas tomem as decisões que têm a tomar, inclusive o gesto extremo, o último gesto, de tirar a própria vida. Então, sim, cada pessoa, o comum, aquele que tem autoridade, aquele que tem um cargo público, todas essas pessoas tentam de alguma maneira zelar pela própria imagem. E quando essa imagem ela é afetada pelo julgamento social, quando nós somos cobrados socialmente por aquilo, quando nós nos colocamos numa arena de julgamento, isso mexe muito com a gente. Então, claro, a imprensa, a mídia tem sim bastante responsabilidade quando ela elege alvos, quando ela elege destaques, pessoas de homenagem, de enaltecimento e também quando essas pessoas são execradas. Então, por isso é necessário, por isso que a gente fala muito nos cursos de jornalismo, dentro da própria categoria, da necessidade de fazer um jornalismo responsável, que é aquele que projeta que toda matéria tem o quê? Repercussões, toda matéria tem desdobramentos, tem consequências. O que a gente faz tem consequências que são sociais e não só individuais. De maneira geral, de maneira histórica, nós jornalistas somos muito reticentes, nós somos muito resistentes a reconhecer erros. Não só jornalistas, outras profissões também, mas os jornalistas são resistentes a fazer isso. Nós não gostamos de assumir os erros. Foi muito positivo que a colunista em questão ela tenha publicado aquilo. Eu já ouvi de outros colegas uma autocrítica semelhante, mas eu não diria que isso é geral, eu não diria que ela falou em nome da categoria, ela não tem delegação para isso, ela sabe disso, É muito legítimo que ela tenha feito isso, mas eu acho que, para além de uma autocrítica, e a autocrítica é um primeiro passo para você modificar a sua postura, as redações precisam modificar a sua postura. As redações precisam estar conscientes do tamanho dos resultados do seu trabalho, que podem provocar o quê? Vítimas, inclusive vítimas fatais de coberturas desastrosas. Na academia, o que a gente vem fazendo é aprofundar, intensificar nas disciplinas de ética e deontologia ou em outras disciplinas a necessidade de você conjugar técnica, uma técnica bem executada, de ética. No jornalismo essas coisas se cruzam, porque algumas decisões que nós fazemos do ponto de vista técnico têm implicações necessariamente éticas. Por exemplo, escolher uma folha, uma foto em detrimento de outra. Essa foto pode fazer uma exposição exagerada e desnecessária de uma pessoa que está fragilizada e aumentar o quê? Essa exposição e essa fragilização da pessoa. Então, isso nem sempre tem um valor essencial informativo e tem sim um valor do quê? De você punir essas pessoas, de gerar um julgamento social com relação a elas. Nas redações, eu tenho percebido, conversando com alguns colegas, que há também uma preocupação em conversar um pouco mais, reduzir um pouco a velocidade para divulgar as informações, para que não haja novos casos Canceli ou novos casos desse tipo. Infelizmente, o caso do reitor se tornou um paradigma, um trágico, um triste paradigma do que a sociedade
as instituições, entre elas a própria imprensa, podem provocar em casos como esse, de grande perseguição. Porque sim, a imprensa tem o papel de fiscalizar as instituições, de denunciar abusos, de casos de corrupção, de desvio público, sim, e é papel da imprensa, ela tem que fazer isso, mas com responsabilidade. Né? Não apenas servindo para amplificar o discurso acusatório sem prova. Eu volto a insistir, eu volto a falar da necessidade da gente fazer um jornalismo responsável, ético, que tenha como um dos seus pressupostos o quê? A presunção da inocência.